internacionais, dicas de saúde por profissionais da área, entrevistas com convidados especiais, culinária de várias regiões do Brasil, curiosidades e muito mais. Vamos juntos até às 11 horas. Caro ouvinte, ligue para nós. Envie uma mensagem de texto ou voz para o nosso WhatsApp 43 999784014. Deixe-nos saber qual é a sua música favorita ou compartilhe conosco de onde está falando. Advento FM 87.9, a Rádio da Esperança. Fique conosco. Olá, querido amigo ouvinte da Advento FM, a Rádio da Esperança. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Nós estamos finalizando mais uma semana deste mês e nós agradecemos a Deus e a você que está conosco nesse momento. Bem, nesse dia nós teremos aqui uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Londrina, o Jairo Tamura, que é do União Brasil. E que será uma entrevista, entrevistado pelo Alex, né? Gonçalves e também a Lu, e esse que vos fala. Seja bem-vindo, bom dia, Jairo. É isso, né? A todos da Manhã Advento. Opa, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer enorme estarmos aqui junto com a Lu e junto com o Cláudio, o Alex. Ok, bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos da Advento, bom dia, Lu, bom dia a todos que nos acompanham aqui, a assessoria do candidato. Bem, vamos sem mais delongas, né? Vamos entrar já logo no mérito aí da questão? Sim. Vamos lá. Jairo Tamura, hoje é o nosso entrevistado, seguindo a pauta de candidatos a prefeito de Londrina, né? Jairo, que o Cláudio já falou, é do União Brasil. Seja bem-vindo, candidato. Nós temos 10 perguntas que serão as mesmas já acordadas, né? Com todos os outros candidatos, também com a assessoria de cada um, tá? Passo aqui para minha colega de bancada, a Lu Palomares, para iniciar essa entrevista. Bom dia novamente. Bom dia. Por que o candidato quer ser prefeito de Londrina? O que mudaria no cenário atual para que o nosso ouvinte se sinta confortável em dizer: eu vou votar neste candidato que realmente vai mudar a realidade do nosso município? Bom, Lu, Alex e também Cláudio, acho que você que nos assiste e nos ouve pela Rádio Advento, eu sou filho de imigrante, eu vim com uma dificuldade enfrentada pelo meu pai quando veio do Japão. Ele veio para a roça, trabalhar na roça, e analfabeto. Então, todo o aprendizado, quando se fala em imigrante japonês ou todos os imigrantes, ele tem aquela dificuldade não só da língua, mas também da sua educação. Então, o primeiro ato, quando um imigrante vem, ele é formar uma escola. Formar uma escola para começar a ter sua educação. E aquela dificuldade da língua, ele também é enfrentada com uma língua diferente, e o português. Então isso faz com que fortaleça muito esse sentido de educação na vida das pessoas. E a dificuldade também de interação social, pela dificuldade da cultura, ele fez com que eles se juntassem de uma forma coletiva, buscando sempre aquilo que é melhor para todos. Então essa é a educação que eu tive desde dessa imigração japonesa. Então desde pequeno eu sempre participava coletivamente em grupos de cooperativa, grupo de jovens de igreja. Na faculdade eu fiz parte de centro acadêmico, associação atlética. Então tudo isso me levou a pensar coletivamente. E quando se pensa coletivamente, você tem que sempre ter uma missão de poder ajudar aquelas pessoas que estão próximas de você. E aqui em Londrina, eu estudei desde criança aqui, né? Eu não nasci aqui, mas eu estudei desde criança. Fiz a minha faculdade fora de Londrina, em agronomia. Depois eu voltei e retornei para Londrina na vida empresarial. E também fiz a minha faculdade de Direito aqui em Londrina. Meus filhos todos nasceram aqui. E hoje, na qualidade de vereador de Londrina, no terceiro mandato, 2 vezes presidente da Câmara, também fui prefeito interino da cidade de Londrina, que me agraciou. Isso tudo trouxe uma bagagem muito importante para você aprender esse caminho da política, mas aprender seriamente o que a cidade de Londrina é. Todas as regiões, todos os bairros, e saber a carência que a população tem. Então isso me formou numa estrutura importante para hoje ter aquela facilidade de poder falar. Hoje eu estou preparado, como londrinense que sou,
como amante da cidade que sou, e buscando sempre o melhor para as pessoas que estão ao meu lado. Então isso é trabalhar coletivamente, e a prefeitura hoje é um sinal de um amadurecimento na minha vida política para poder chegar aqui e falar, hoje eu posso ser um candidato muito preparado, com todo o respeito e responsabilidade da minha vida, de poder mostrar à população londrinense que posso ser um bom candidato. Perfeito. Muito bem. Ô, Cláudio, você gostaria de deixar o WhatsApp aí para que as pessoas possam enviar suas perguntas? Sim. O nosso WhatsApp é o 999784014, mas lembrando também que nós temos aqui também alguns assessores aqui, né, do Jairo aqui, que estão conosco aqui, são o Alexandre Fugita, o Júnior Vaz, o Paulo Souza e a Carol Akemi, é isso? Akemi? O Akemi? Seja bem-vindo, viu? Muito bem, dando sequência aqui na pauta das perguntas, o Cláudio Sim. e candidato, Jairo, a pergunta sobre a qualidade e a infraestrutura das escolas. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade do ensino e a infraestrutura das escolas municipais de Londrina, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a um ambiente de aprendizado adequado e recursos educacionais modernos? Aqui temos um cenário ocorrido sobre a baixa qualidade da merenda escolar. Bom, nós temos uma região muito próspera no agronegócio. Nós temos hoje cooperativas e agricultores de pequeno tamanho, onde eles produzem produtos do agro e produtos que são importantes para a nossa merenda escolar. Eu acho que, além da valorização não só da merenda, buscando sempre a qualidade da merenda nas suas licitações, mas também buscando essa interação entre o que nós produzimos aqui, valorizando também o pequeno produtor. Eu acho que isso, de uma forma importante, nós podemos exigir um pouco mais de qualidade na merenda, trazendo também uma renda maior para toda a região de produtores, pequenos produtores que produzem esses produtos hortifruti granjeiro, né, proporcionando também essa renda e também melhorando essa qualidade dessa merenda tão importante, que muitas vezes essa criança não tem o que comer dentro de casa. Ele vai para uma escola para buscar a sua merenda e buscar a sua alimentação diária que ele não tem na sua casa, pela dificuldade financeira. Então isso é um compromisso, é uma obrigação nossa do poder público de proporcionar essa qualidade de merenda. E quando você fala melhorar a educação do município, eu acho que primeiro nós temos que pensar nas regiões novas que estão surgindo na cidade. Se você olhar lá no Vista Bela, é uma população imensa pelos imóveis que estão sendo construídos, prédios, condomínios, que é uma população de uma cidade maior do que muitas cidades do Paraná. Então, qual a qualidade e qual a quantidade de escolas necessária para aquela região? Então, se a gente distribuir melhor, mas também melhorando a estrutura daquele local, a gente nunca vai proporcionar uma qualidade boa de educação para as pessoas que principalmente precisam, que é a pessoa de baixa renda, a pessoa que está precisando se locomover muito próximo da sua casa, mas que possa ter essa distância diminuída e essa infraestrutura chegando mais próximo da pessoa que precisa dessa educação. Muito bem. Ainda seguindo na linha da educação, né? Pergunta sobre formação e valorização dos professores. Que política você pretende implementar para a formação contínua e valorização dos professores da rede municipal de Londrina, a fim de assegurar uma educação de excelência para os alunos? Pretende valorizar o professor com melhores formações e salários? E o que os pais e professores vão poder esperar do candidato? Bom, o professor hoje é o cerne de toda a estrutura de uma pessoa, porque ele começa desde a sua fase inicial de criança nas suas creches, mas também continuando depois para chegar até a sua faculdade. Quando se fala em valorização de professor, nós temos que falar em vários setores que englobam essa continuação do que nós esperamos para a educação, que é uma formação continuada, né, uma melhoria nessa formação continuada, trazendo opções e trazendo aquela capacitação melhor para esse professor. As condições de trabalho e estrutura da escola, eu acho que isso é um ambiente propício para você poder se sentir bem aquilo que você está fazendo. Um professor numa escola de baixa condição de trabalho, eu acho que ele fica infeliz e não traz qualidade de ensino. E quando você tem uma estrutura melhor, não só ajuda todos os professores, mas todos aqueles servidores que estão nessa escola e também alunos. Eu acho que isso faz com que a gente possa
ter condições melhores para poder trabalhar nessa educação. A remuneração, eu acredito que tem que ser adequada, porque se um professor dedica a sua vida toda, né, de forma de poder proporcionar uma melhoria naquela criança que vai ser um futuro profissional, eu acho que nós temos que também levar esse professor àquela remuneração que precisa ser condizente para aquelas condições que eles estão fazendo de acordo com a sua, o seu PCCS. Eu acho que outra forma também é diferenciar talvez os níveis de professores. Nós temos professores de apoio, nós temos professores que estão na sala de aula, nós temos aqueles que fazem administrativamente, mas eu acho que toda a capacitação é importante para você trazer aquilo que ele possa ver no futuro, algo melhor, né? Desculpa aqui o normal. Normal, esqueci de desligar o celular aqui. E também esse desenvolvimento integral do aluno, que eu acho que é muito importante a gente perceber que o desenvolvimento integral do aluno, ele depende muito daquilo que ele está querendo nessa escola, né? Você veja que fizeram um estudo de uma forma pelo INEP, que o ensino médio, né, somente 5% desses alunos, eles vão querer ser professor. Então é muito baixo esse nível de alunos que queiram ser professores. Então isso aí mostra que o professor hoje ainda está desvalorizado perante aqueles alunos que frequentam essa escola. Eu acho que é importante a gente valorizar muito a classe dos professores, sim. Muito bom. Legal. Muito bom. Vamos agora, seguindo as perguntas, a gente vai mudar para a saúde. Como que o candidato planeja melhorar o acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos de Londrina, especialmente para comunidades mais vulneráveis? Quais as tecnologias poderiam ser implementadas para facilitar a vida dos que precisam utilizar o serviço de saúde? Bom, precisamos sempre fazer um planejamento melhor da cidade, né? Eu acho que isso é imprescindível, porque quando nós temos novas frentes de moradias populares, nós temos que acreditar, como eu falei anteriormente, eu acho que a estrutura, não só da educação, mas da saúde também, tem que ser próxima das pessoas. Eu acredito muito que nós temos que fazer sempre esse estudo melhor para a capacidade de atendimento para cada um desses moradores dessas regiões. Eu acho que esse acesso, principalmente quando se fala em saúde, não adianta mais a gente pensar que a pessoa que precisa dessa saúde, ele precisa andar 3, 4, 5 quilômetros para poder ser atendido. Eu acho que isso é um desafio muito importante que nós vamos ter que buscar para a gente trazer não só aquilo que a tecnologia pode proporcionar à distância, onde a qualidade pode ser melhorada quando se tem uma tecnologia, mesmo que seja uma simples consulta que possa ser atendida próxima, mas talvez dentro de casa. Então, às vezes, com o histórico desse paciente, que é formado pela região, pela micro-região ao lado da UBS, ele pode ser mais rápido atendido, uma orientação talvez simples, mas de um médico profissional, mas que possa ser eficaz. Então, acho que isso tudo possa trazer não só o atendimento a esse pequeno o paciente, né, que precisa desse atendimento mais rápido, vulnerável, mas que possa também, às vezes, com a inovação e tecnologia, ele só vai buscar depois a receita no posto, que fica mais fácil e mais rápido, não fica aquela fila represada, né? Então, acho que a proximidade dessa UBS no atendimento à população, eu acho que é imprescindível a gente buscar, pela quantidade regional do georreferenciamento. Ok. Ainda sobre a saúde, seguindo aqui a quinta pergunta, quais são as suas propostas para aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento à saúde pública de Londrina? A superlotação nos postos, pessoas morrendo dentro dos postos de saúde, problemas graves sendo enfrentados pelo próximo administrador. Como que o candidato vê? Bom, primeiro, acho que é muito triste quando se ouve falar que tem pessoas que morrem dentro de um atendimento médico, né? É claro que ele precisa desse atendimento com uma certa urgência, mas essa fila que se provoca dentro de uma UPA, dentro de uma UBS, eu acho que isso nos traz uma reflexão, mesmo que seja em picos diferentes, por exemplo, um pico de dengue, um pico de gripe, um pico de doença respiratória,
mas eu acredito muito que nós podemos já saber qual o tempo, qual a época que isso acontece. Porque eu não acredito que a saúde não tem esse estudo, né? Nós estamos numa época de inverno e sempre nessa época tem doença respiratória. E qual a solução para isso? É sempre falar que nós estamos com uma fila de 3, 4, 5 horas dentro de uma UPA e que sabe que tem doença respiratória. Então isso nos faz ver que ainda nós temos que melhorar muito, né? Eu acho que hoje a tecnologia que nós temos aí no mundo, isso pode nos ajudar muito com essa tecnologia e inovação. Por que eu falo isso? Porque quando você tem nessa situação de um prontuário eletrônico, você represa todos os dados dentro desse prontuário, que seja único para todas as UBS. Qualquer lugar que ele vá, ele vai visitar um amigo lá no outro bairro, ele tem que ter um atendimento de urgência, esse prontuário vai estar disponível lá onde ele estiver, que seja urgente. Se ele vai ser atendido no hospital, esse prontuário tem que ser também tem que ser unificado para que todos os hospitais também saibam daquele histórico desse paciente, o que ele precisa, todos os dados desses armazenados. Hoje a telemedicina ele também traz uma nova inovação, não só para aqueles que têm o celular, que hoje quase todo mundo tem, e que às vezes possa, com esse prontuário eletrônico, ele possa ser atendido primeiramente por uma telemedicina. Então, muitas vezes, uma orientação, ele pode ajudar muito que esse paciente não precise ir numa fila de saúde para poder represar e poder congestionar, mas que possa, talvez, ser atendido. Vocês lembram, na época da Covid, que nós tivemos as vacinações? O agendamento, quando foi feito, que era uma população grande, eu vacinei 4 vezes. 4 vezes eu fui vacinado. E as 4 vezes foi feito o agendamento e não tivemos fila. Vocês lembram disso? Organizado. Organizado. Então por que a gente não consegue fazer isso dentro da saúde? Sim. Eu acho que já na vacinação foi feito com muito resultado positivo, então acho que por que a gente não faz isso também? Legal. Então usar a telemedicina, o agendamento, os dados armazenados com prontuário eletrônico, né? E eu acredito muito também que nós temos que fazer preventivamente centros especializados. O que é esse centro especializado? Nós temos uma quantidade grande de idosos. Nós temos hoje uma quantidade grande de famílias com autismo dentro da sua família. Nós temos especialidades diferentes e que possam ser atendidas. Nós temos, em alguns casos, até copiando de outras cidades, centros de mulher, especificamente de mulher, né? E por que não a gente não possa fazer isso preventivamente com centros especializados, que possa saber também quais medicamentos ele usa, para colocar dentro desse prontuário e a gente fazer um estudo já dentro dessa prevenção para que a gente possa auxiliar a todas as pessoas para um atendimento mais eficaz da saúde, evitar as filas dentro dos postos de saúde e também evitar problemas graves de todos aqueles que precisam dessa urgência. Legal. Muito bem. Cláudio, nós estamos na pergunta de número 5, estamos na metade da entrevista. A Helena está habilitando aqui as perguntas. Não está saindo. Ok, não, daqui a pouco ela vai formular a pergunta, então. Ok. Você colocou aqui o nome do cidadão. Vamos avançar aqui na pergunta número 6, então, Cláudio, para depois a gente ir para o intervalo? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode, com certeza. Quais as estratégias específicas que o candidato tem para reduzir os índices de criminalidade em Londrina e melhorar a sensação de segurança entre os moradores? A Guarda Municipal foi criada para cuidar dos bens municipais, mas vem fazendo um papel auxiliando os policiais militares. Qual a sua estratégia aqui para a pergunta de segurança? Bom, a Guarda Municipal, felizmente eu estava como vereador quando foi criada a Guarda Municipal, lá na década de 2010, mais ou menos. E quando foi criada a Guarda, uma discussão foi do que a Guarda seria proposta em termos de segurança. Inicialmente falando, era para fazer a guarda dos imóveis, dos prédios públicos, dos bens públicos. Então, depois, com a continuidade das direções, das gestões, ele foi ajudando a Polícia Militar nesse combate à criminalidade e também em outros setores. Nós temos hoje o setor da Guarda Municipal do Marinha da Penha, nós temos de grupos escolares, nós temos da Patrulha Rural. Então, tudo isso foi ajudando a Polícia Militar.
Veja bem, nós temos duas funções diferentes. A Guarda Municipal é do município com uma segurança, aquele município que nós temos na cidade, mas nós temos a Polícia Militar que é também competência do Estado. E hoje nós estamos entrando num gasto que é competência do Estado. Mas é imprescindível que a gente faça essa cooperação e integração, né? Do que nós precisamos. Eu acho que hoje a Guarda Municipal hoje ele pode ser eficaz ajudando a Polícia Militar de uma forma diferente, também guardando aqueles prédios públicos, seja na praça, seja na rua também, né? No calçadão, por exemplo. Nós temos em muitos lugares que são eventos públicos que precisam da guarda para poder fazer essa segurança. Mas hoje a tecnologia também é outra vez. Eu falo e nós temos que trazer a tecnologia mais próximo da gente, que nós temos no mundo inteiro disponível. E essa tecnologia hoje nos proporciona, aqui na antiga quarta companhia, existia já uma tecnologia que são através de televisões e câmeras inteligentes. Só que a gente não aumentou essa câmera de uma forma que possa identificar as placas, fazer uma identificação facial. E isso é importantíssimo a gente do município poder proporcionar isso numa integração da guarda com a Polícia Militar. Eu acho que isso aí, com a identificação de placas, sabendo todos os BOs que existem de furto, de roubo de carros, em qualquer lugar do Brasil, sendo integrado, qualquer lugar que tiver uma câmera inteligente dessa vai identificar, já vai saber que é um ladrão. Então isso já proporciona um índice de diminuição de criminalidade muito grande, só com esse aspecto da tecnologia. Então são aspectos assim que nós temos que começar a bater muito, e isso aí eu acredito muito que vai diminuir e vai aumentar o número de apreensões e também de mostrar para a população bandida que aqui em Londrina vai ser diferente, que nós vamos estar monitorando todo mundo no seu dia a dia. Ok. Muito bem. Candidato Jairo Tamura apresentando aqui as suas propostas. Cláudio, a Guarda Municipal deve ser, na sua opinião, o que exatamente? Já foi falado uma parte disso, né? No sentido de segurança, cuidar do patrimônio municipal ou ser apoio na segurança junto com as forças do Estado? Então, isso é a pergunta de número 7. Uma parte dessa pergunta já foi falada, mas o candidato pode novamente voltar a esse tema e esclarecer melhor para nós. Bom, sabe, Alex, quando foi criada a Guarda Municipal, dentro da sua lei municipal, que foi a criação dessa guarda, ele tem um artigo que fala sobre a especificação do que é seu objetivo da guarda, que seria cuidar de bens próprios, bens públicos. Então eu acho que nós temos que modificar isso. Por quê? A valorização de uma guarda municipal hoje com PCCS, até recentemente melhorando, que muitos dos guardas eles podem ter um estudo melhor, e ele foi primeiramente feito para ensino médio. E hoje nós temos vários profissionais que estão na guarda hoje que podem ter uma capacitação melhor para ser um profissional de segurança importante para poder fazer a estratégia de inteligência e outras coisas mais. Então acho que uma das formas que a gente pode fazer é mudar esse artigo, trazendo que a gente possa terceirizar antigamente tinha aqueles vigilantes que ficavam em prédios públicos, que custa mais, é mais barato para o poder público. A gente não tira um guarda da sua função de poder auxiliar em toda a força de inteligência para diminuir a criminalidade, para ficar dentro de uma praça, ficar dentro de um prédio público parado e cuidando. É claro que é importantíssimo isso. Eu acho que a valorização é importantíssima, mas nós temos que melhorar essa otimização dessa função de segurança pública. Então, quando nós falamos desse apoio, eu acho que o patrimônio público hoje, ele tem realmente a sua função para atendimento, para receber todo o londrinense, mas nós temos que proporcionar que a guarda ele possa também ajudar em outros sentidos, que seja para o londrinense próprio, em outros lugares, no seu bairro, fazendo essa inteligência chegar nos bairros, essa proximidade da própria Guarda Municipal dentro de uma praça, por exemplo, que todos os bairros têm uma praça. E por que não a gente poder cuidar, auxiliando e aproximando a população da guarda no cuidado da praça, dos bens públicos, mas também aproximando a segurança pública do cidadão que é dos bairros. Muito bem. Muito bem. Vamos à 8ª pergunta. Vamos falar sobre estradas rurais e mobilidade urbana.
Quais são as propostas para melhorar a infraestrutura das estradas rurais de Londrina e como você pretende ampliar o sistema de mobilidade urbana, garantindo um transporte eficiente de pessoas e produtos, incluindo as ciclovias e outros meios? Vale lembrar aqui sobre o exemplo do Lago Igapó, que estava com a ponte de madeira interditada, um importante local de grande circulação de pessoas que estava interditada, impedida de usarem essa via para caminhada. Vai haver alguma melhoria na manutenção dessas vias? Bom, primeiro, estrada rural, hoje nós temos 900 quilômetros de estradas rurais. E a cada dia que passa, nós temos uma dificuldade de estrutura desse sistema de melhorar as estradas rurais. Para você ter um exemplo, para muitas pessoas que não saibam, as estradas rurais são feitas, as suas reformas e estruturas das estradas com moledamento. E os moledamentos, ele necessita de, hoje, uma exigência até ambiental, de ter até geólogo para cuidar dessas minas que produzem essa matéria-prima do moledo. Então, e esses moledos são particulares, terrenos particulares. Então, você tem que não só ter um geólogo, que hoje é uma necessidade que a prefeitura não tem. Eu acho que isso é imprescindível a gente ter, mas também que a gente toda vez tem que pedir uma autorização de um fazendeiro, de um dono de uma propriedade, para que ele possa ceder esse moledo. Olha a dificuldade que nós temos para fazer uma estrada rural que é um bem público, né, 900 quilômetros. Então nós temos que fazer, eu sempre bati muito que nós temos que pensar que essas moledeiras, que são uma matéria-prima, para a gente poder melhorar as estradas rurais, nós tem que ser público. Nós temos que desapropriar, nós temos que comprar esses lugares para que esses lugares sejam disponíveis para o resto da vida para todo londrinense. Né? É claro que esse proprietário rural ele vai ser bem remunerado por essa mina, e acredito que isso aí vai acabar um pouco com essa falta de matéria-prima. Esse é um ponto. Eles estão usando agora produto de RCC, que é de construção civil, né? Só que nós temos muita reclamação porque quando você aplica esse resto de construção civil dentro de uma estrada, com o passar do tempo, com a chuva, ele vai começando a tirar essa terra que junta com esse resíduo e fica com azulejo pontiagudo e não só furando o pneu, mas estragando todas as rodas dos carros. Então você vê, é uma solução que complicou depois disso. Então você veja bem como que é difícil a gente trabalhar em cima disso. Mas eu acho que a solução sempre nós buscamos com a própria estrutura da Secretaria da Agricultura do Estado, essa parceria para a gente poder fazer essas pedras irregulares, que é bem mais em conta do que um asfalto, mas ele soluciona muito aquela manutenção que eu precisava de uma estrada principal. Né? Então acho que são pontos importantes que a gente tem que trabalhar nas estradas rurais. Por exemplo, nós temos que ter estrutura. Em cada região nós temos que ter uma estrutura de uma patrulha rural mecanizada. Nós temos que ter toda a mina preparada pública para ser disponível para o resto da vida para o londrinense. E nós temos que ter também esses estudos melhores do que a gente vai fazer com as pedras regulares. Quando se fala em bem público, como o Lago Igapó, essa ponte, eu acho que nós temos que ter um olhar diferenciado, né? Porque assim, nós temos a CMTU que cuida, nós temos a obra, a Secretaria de Obras, nós temos o CMTU que faz manutenção, e nós temos a agricultura e outras secretarias, mas que não se conversam. Eu acho que o primeiro passo é conversar mais, né? Porque eu vejo muito como vereador nas situações passadas que nós tínhamos uma falta de diálogo muito importante dentro das secretarias, onde nós podemos melhorar muito isso aí e podemos abrir um setor especificamente para cuidar dos bens públicos, como praças. Nós temos a Praça Tominacagal que está totalmente abandonada, um cartão postal de Londrina que está abandonado. Eu sou da comunidade japonesa e me sinto muito triste em falar isso, né? Eu tenho reclamações diárias a respeito da praça. E como que eu vou levar um embaixador do Japão numa praça abandonada dessa, que fica no coração de Londrina, né? Então, não só a ponte lá do Lago Igapó, mas aquela caminhada que faz do Lago Igapó também. E eu vou caminhar ali, que passa no meio das árvores. Toda vez que eu passo, tem um monte de terra nessa caminhada, que passa criança, passa idoso, passa gente com bicicleta, né? E toda vez que passa por ali, está cheio de terra que é mal cuidado.
Então acho que nós temos que abrir um setor especificamente para cuidar disso, porque é o bem-estar, é a saúde da população, mas principalmente é um lazer e uma qualidade de vida. Acho que isso é importante a gente bater muito em cima disso. Sim, com certeza. Agora até respondendo à pergunta do ouvinte aí, sobre empregabilidade e desenvolvimento econômico. Bom, vou a pergunta aqui. Perdão. Uma pergunta, daí o Cláudio... Aí ele complementa ali, só para facilitar a resposta. Isso. Quais as iniciativas que o candidato planeja implementar para aumentar a empregabilidade em Londrina, incluindo programas de capacitação profissional e parcerias com o setor privado, visando o desenvolvimento econômico sustentável da cidade? Uma grande demanda que temos é a falta de mão de obra especializada, apesar de termos várias instituições que fazem capacitação, e ouvimos sempre que Londrina não é uma cidade industrial. Como que o candidato vê a... Bom, primeiro, até perdão. Do Carlos Eduardo, né? Respondendo a pergunta dele. Pergunta novamente, Cláudio. Não, ele está perguntando aqui em relação às melhorias, né? Porque tem muitos desempregados aqui em Londrina e poucas indústrias, né? Sei que ele está querendo dizer, né? E ele está perguntando qual seria, então, a sua gestão nesse quesito. Bom, Carlos Eduardo, eu acho que primeiramente nós temos que começar a valorizar o nome Londrina. Nós temos uma dificuldade tremenda quando já todo mundo escuta falar que nós perdemos uma indústria para Cambé, para Arapongas, para Rolândia, para Ibiporã. Eu falo muito que nós temos que valorizar o cenário do nome Londrina, porque quando se fala em um produto que tem fabricação e fala que é de Londrina, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Então, por que você vai para Cambé se nós temos um nome importante que é Londrina no cenário nacional? Então, isso nós temos que fazer um trabalho muito grande para mostrar que Londrina hoje é capaz de falar que nós temos várias universidades aqui na cidade de Londrina, preparando esse cidadão no termo de educação profissional. Nós temos várias entidades que fazem com que esse ensino profissional técnico ele possa ser importante na vida dessas pessoas, mas sempre nessa parceria com essas instituições, valorizando o nome Londrina, né? Nós temos que melhorar. Nós temos o Silom. O Silom é uma cidade industrial confeccionada pelo município com uma estrutura de um valor de mais de 20 milhões para fazer a estrutura de um condomínio empresarial. Nós temos 90 vagas lá com mais de 120 interessados nesse Silom. Eu acredito muito que a gente já devia ter o Silom 2, o Silom 3, e também diferenciar aquilo que é importante para a empregabilidade. Nós temos que agregar valores. Nós temos, por exemplo, nós temos o milho que fica na porta da nossa casa. Todo mundo vê milho do lado da nossa casa. Plantações de milho, plantações de soja, plantações de café e hortifruti granjeiro. E por que a gente não pode agregar esse valor? Agregar que eu digo assim, nós temos hoje, por exemplo, em comparação, a Alemanha hoje é um dos grandes exportadores de café, sabia disso? Mas ele não tem nenhum pé de café. Ele compra café do mundo inteiro, inclusive do Brasil, e faz a cápsula. Ele faz a cápsula, que eu não vou falar o nome da empresa, mas ele faz a cápsula e vende para o mundo inteiro. Eu acho que isso é importante a gente começar a mostrar que nós temos hoje matéria-prima aqui que possa ser agregado. Mas o Silom hoje é uma importante iniciativa para a gente poder dar estrutura para essas pequenas e médias e grandes empresas que eles queiram ficar em Londrina com toda a segurança hoje, com uma estrutura viária importante. Por exemplo, o Silom está lá na Avenida Saúl Quinde. Nós já brigamos muito para ter uma duplicação entre a continuação da Saúl Quinde até a 445, fazer um ramal ferroviário também com uma canalização de gás, né? E o governo já acredito que já deve estar estudando isso, mas é um dos pedidos nossos para a gente poder fazer empregabilidade. Bom, Carlos Eduardo, eu acho que isso aí mostra que nós desejamos trazer os empregos, as indústrias, mas também nós precisamos preparar o cidadão para essa tecnologia que está aí próximo da gente. A indústria Tata, a empresa Tata, que é uma indiana, conversei com o embaixador da Índia, que esteve no meu gabinete quando eu era presidente da Câmara. Ele falou que ele vai ser um embaixador de Londrina, não só da Índia, mas de Londrina também, porque ele gostou tanto de Londrina que ele quer trazer todas as empresas da Índia de tecnologia hoje para conhecer Londrina, porque aqui tem qualidade de vida. Olha, a pessoa de fora mostra
que Londrina é tão boa e por que a gente não vai mostrar isso aí para todo mundo? Né? Então ele quer trazer todas as médias e grandes empresas de tecnologia que queiram estar lá no Brasil para conhecer Londrina primeiro. Então a Tata veio com uma intenção de formular 10 mil empregos de tecnologia. Ele trabalha para o mundo inteiro. Aqui na cidade, software, uma empresa de tecnologia, mas como nós vamos preparar esse jovem para essa empresa? Então isso é um desafio, mas eu acredito que como nós temos várias universidades, institutos e todos o SEBRAE, todos aqueles que possam preparar melhor, nós estaremos fazendo com mais eficácia, trazendo estrutura, como eu falei, daquele ambiente de educação. Eu acho que não adianta a gente não valorizar uma carreira de professor sem ter uma estrutura viável, sem um ambiente necessário e que possa agregar que esse profissional depois possa ser empregado por essas empresas que nós queremos trazer. Muito bem, muito bem. Daí a proposta de empregabilidade pelo candidato Jairo Tamura, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre as políticas ambientais e aí nós temos uma pergunta, eu vou formular a pergunta e você lê, Cláudio, novamente daí, né? Quais são suas propostas para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade de Londrina? Como você pretende lidar com questões como coleta seletiva, áreas verdes, redução da poluição, animais na rua e fundos de vale? Pretende envolver o trabalho das ONGs, exemplo das de animais, né, que atuam nesses setores para auxiliar o poder público municipal e ajudar a cuidar das demandas ambientais existentes? Qual que é a pergunta, Cláudio? Do fundo de vale do Nilton, né? Isso, o Nilton está perguntando sobre o fundo de vale. Eu acho que ele mora ali naquela região ali do Cafezal, se não me engano. E ali tem muita invasão ali, né? No fundo de vale. O fundo de vale também é um dos problemas grandes que tem na cidade, e como seria resolvido essa questão? Eu acho que essa pergunta número 10 aqui, ela cai perfeitamente para responder, inclusive, a pergunta do Nilton. Bom, primeiro, acho que fundo de vale tem que ser preservado de uma forma integral, né? Então, as invasões de fundo de vale, nós temos que ter um foco diferenciado para a gente não poder ter essas invasões. Eu acho que isso é imprescindível. Eu não sei se o Nilton faz parte disso ou não, mas que a importância do fundo de vale é importante para ele. Então, acho que hoje a preservação ambiental na cidade, nós temos que começar a ter um modo diferente, porque a qualidade do ar é qualidade que vai extrair a poluição do ar, mas nós temos que ter uma cidade verde, é claro, com todo o planejamento. Acho que quando nós falamos sobre preservação ambiental, nós temos que principalmente ver as questões onde nós temos que atacar melhor, fazer uma seleção melhor e talvez a gente conseguir fazer essa continuidade. Nós temos uma coleta seletiva que não está sendo eficaz. Nós temos várias reclamações de pessoas que fazem a individualização dos lixos, né? Mas não tem coleta seletiva na frente de casa. Então, acho que nós temos que voltar a ter uma efetividade na coleta seletiva. Nós temos várias cooperativas importantes hoje na cidade, né? Que eu acredito muito que hoje a dificuldade de ter mão de obra dentro da cooperativa, hoje ele pode ser um dos fatores que tem essa diminuição, mas nós temos que valorizar essas pessoas que trabalham na coleta seletiva. Eu acho que a capacitação profissional, a qualidade dessas pessoas que possam ter, talvez eles não tenham a moradia próxima da onde tem essa cooperativa de coleta seletiva, nós temos que proporcionar isso para eles. Então tudo isso, o barracão, a estrutura de transporte desse material reciclável, né? Então tudo isso a gente não pode mais deixar do poder público interferir, né? Antigamente a gente vinha muito caminhão velho levando o lixo reciclado. Nós não podemos ter isso, nós temos que ter uma estrutura melhor para esse pessoal, sabe? E as cooperativas hoje vieram legalmente para isso, né? Então isso é importante. Quando você fala em área verde, nós temos que implantar também, não só, nós temos lá a Fazenda Refúgio, onde é um refúgio não só de um corredor de área verde, que vai integrar todo aquele corredor de área verde, mas também a gente mostrar dentro desse corredor. Recentemente nós tivemos uma lei na Câmara falando sobre RPPN, Reserva Florestal, né? E o que acontece nessa RPPN? Era uma fazenda que tinha, dentro desse proprietário, ele não tinha herdeiro.
Ele, sem herdeiro, ele morreu e deixou no seu testamento a doação para a escola Luiz de Queiroz de Piracicaba. E essa escola Luiz de Queiroz fez uma preservação de uma área importante para a cidade, né? Preservação permanente. É muito grande essa fazenda e deixou toda a área de mata para preservar. Só que o município recebe esse ICMS ecológico e vem para o município, vem como receita livre, e essa receita livre não retorna em nada para a fazenda. E a manutenção dessa propriedade que fica à mercê desse proprietário que é a Faculdade Luiz de Queiroz. Então a gente tem que retornar esse valor do ICMS ecológico para se voltar à manutenção, para que se crie mais opções de áreas verdes, para a gente poder proporcionar Londrina como uma cidade verde e que vai melhorar muito a qualidade de vida de todos nós. A redução da poluição, nós temos que também trabalhar muito, porque as indústrias que vierem, nós temos áreas que são passíveis de poluição, porque é muito área próxima de residência. Então essas áreas não podemos deixar que uma indústria poluente possa chegar ali. Mas nós temos todo um corredor da PR-445, indo daqui até Irerê e mais distritos, que tem um corredor de duplicação de rodovias, que nós podemos fazer as indústrias, um parque industrial que possa ser realmente regulamentado, possa ser planejado com toda a segurança possível de danos ambientais. Então, isso nós podemos tentar fazer. Os animais de rua, nós temos que trabalhar melhor, e eu acho que nós temos muitos protetores, muitos cuidadores, e todos nós temos que ter um olhar especial de amor para esses animais que estão na rua. Então, acho que é importante a gente fazer sempre essa orientação pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Diretoria de Proteção Animal, onde eles vão fornecer não só alimentos para esses protetores e cuidadores, mas também que a gente possa fazer um cadastro com chip e tudo, e a gente monitorar aonde que estão esses animais e o que nós temos que fazer para ele. O fundo de vale, eu já falei, comentei no passado aqui, que eu acho que o fundo de vale é uma questão imprescindível para aquela região, né? Tem o Vale do Rubi, tem o vale ali do Universitário, tem vários fundos de vales que são importantes na cidade, que nós temos que preservar, porque muita gente frequenta e tem que ser um lugar onde possa as pessoas passarem à tarde, passarem com suas crianças caminhando, brincando. E olha bem, quando você tem filho pequeno, você vai levar para um lugar desse. Eu levava meu filho ali no Zerão, naquele morrinho, pegava um papelão e ficava brincando com ele para descer aquele morrinho de papelão. Olha que coisa legal que vai ficar na história dessa criança, que meus filhos hoje já estão com 22, 27 anos. Mas olha que legal, eles me lembram até hoje. Falaram, olha, nós passamos ali, brincamos com um papelão, que é um simples papelão, e descia naquele morro lá. Né? Você vê, o fundo de vale é importantíssimo para a história de uma criança, que vai ser a história da vida dele. Né? E se a gente não preservar, ele não vai ter lugar para passear mais. Então nós temos que realmente preservar. Com certeza. Muito bom. Cláudio, nós estamos chegando aqui, chegamos aqui à pergunta número 10, essa é a última pergunta que a gente cumpre o protocolo. Nós vamos abrir aqui alguns minutos, candidato, para a sua consideração final. Nós agradecemos imensamente aí a sua explanação sobre o futuro para a cidade, né? Isso é um debate importante, né, Lu? Com certeza, com certeza. E nós temos aqui alguns minutinhos ali, 5 minutinhos no máximo, para a gente fazer as nossas considerações finais e você falar aí do que nós deixamos de falar, o que você acha relevante aí para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu queria agradecer Alex, Lu e Cláudio e a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Advento e mostrar o quanto nós estamos mostrando, mostrar o que nós somos, né? Eu acredito muito que isso foi muito importante para a gente levar a você a nossa história. Quando eu falo eu falo da nossa história de vida, como eu falei, a minha formação, e quando nós tivemos essa capacitação de chegar aonde nós chegamos hoje como pré-candidato, eu falo que outro símbolo que é muito importante como testemunho. Se vocês olharam muito, meu nome é Jairo. E você já viu o filho de imigrante chamado Jairo? Então não tem isso. Então eu acho que é uma das dúvidas que eu tive quando adolescente, e perguntava ao meu pai, mas por que meu nome é Jairo?
né? Porque meu nome não é Akira igual ele, né? Meu pai era Akira. Mas eu acho que tem um propósito e mesmo com a sua explicação, eu acho que foi uma coisa de Deus, né? Então, eu acho que Jairo hoje está na Bíblia, né? Ele tinha, para quem não sabe, conheça a Bíblia lá, o que é o Jairo. Ele tinha uma filha de 12 anos e essa filha estava doente, né, na fase terminal, e foi até Jesus pedir a sua clemência e prostou-se ao lado dele e pedindo a sua salvação. Se nesse inteirinho a sua filha morreu, ela faleceu, e ele indo ao velório, mesmo assim, alguém chegou para o Jairo e falou: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque o mestre tem mais coisa para fazer. Aí o Jesus, falando para o Jairo, falou: não temas, creia somente, que eu vou chegar lá. Chegou lá, ninguém acreditava, porque todo mundo deu risada, falando que a filha já estava morta. E Jesus, pessoalmente chegando, ele pediu, falou: levanta-te, né? Eu ordeno que te levante. E ela ressuscitou. Então isso é uma mostra que a nossa missão hoje é fazer algo melhor para a população e acreditar, né? Então hoje, quando a gente fala sobre acreditar, eu acho que o poder público tem que ter essa visão de acreditar numa missão, e hoje a missão é poder proporcionar algo melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando eu falo isso, nós temos vários tipos de ações que eu tive como poder público. Então, todas as propostas e projetos de lei que eu tive foi pensando em proteção às crianças, as pessoas que estão à nossa volta. Eu fiz uma lei que era de embarque e desembarque em frente à escola, com monitores, que ainda assim nós estamos muito longe de ter monitores para cuidar dessas escolas, que hoje nós podemos ter guardas municipais que possam orientar o trânsito e possa trazer segurança para essas crianças, né? Nós temos leis do autismo. Eu tenho um sobrinho autista, mas em todo momento eu sou um dos que querem somar, né? Hoje 1 a cada 36 nascidos no mundo, um é autista. E fatalmente alguém da família próxima de você tem um filho ou alguma criança autista. E isso é preocupante, porque 1 a cada 36 nascidos é uma matéria desconhecida para muitos, principalmente de rede de educação e rede de saúde. Então, como nós vamos preparar melhor o professor de apoio para atender essa família autista, que nós temos muita deficiência ainda com a sua formação? Eu acredito muito num concurso que seja especificamente para professor de apoio que atenda as deficiências. Então, isso é um ponto. Eu acho que outros centros especializados de autismo, assim como nós temos que centro de idosos, centro de mulheres, e nós temos que ter o centro de idosos, de autista também, com vários técnicos multiprofissionais que possam atender, tirando ele da fila dentro de um posto de saúde, mas atendendo especificamente melhor com eles. E também, quando a gente fala sobre o autismo, a preparação de um diagnóstico precoce com profissionais que possam trazer o diagnóstico, porque hoje um neuro particular é muito caro, e as famílias não têm condições de pagar esse neuro. Então, se a gente não preparar melhor, a gente nunca vai ter hoje uma saúde, uma educação melhor para essas famílias que precisam dessa ajuda. A rede de instituições que atendem todo esse público das deficiências hoje, eles recebem pela tabela SUS, que está defasada há mais de 10 anos. Então, eles não recebem adequadamente. Ao invés de fazer isso, eles estão diminuindo as terapias e tem uma fila represada de mais de 100, 200, 300 crianças na fila. Então isso não pode acontecer mais, porque essas crianças começam a ter um desenvolvimento atrasado para chegar numa escola municipal e ser prontamente, porque o que a gente quer é que essa criança, assim como todas as crianças hoje, sejam independentes do futuro. Então a nossa missão como poder público hoje é trazer as crianças com uma independência no futuro, levando não só uma educação de qualidade, mas proporcionando uma saúde próxima de você, com as inovações de tecnologia, mas também levando que a empregabilidade deles seja um sustento na vida deles e valorizando o nome Londrina. Eu vou ter muito orgulho de ser londrinense, porque nós vamos trabalhar para isso. Então, quando a gente fala também sobre outros incentivos, nós temos que o esporte é um dos que vai proporcionar. Eu fui professor voluntário de vôlei no passado. Quando eu era estudante, eu dava aula gratuitamente para criança de jovem carente de vôlei, porque eles não tinham essa condição, eu dava. Pedia um horário no ginásio de esporte e dava aula gratuita. Também de futebol. E quando eu falo também sobre turismo,
O turismo hoje é imprescindível, porque nós temos turismo rural, turismo religioso, várias situações que nós temos santuários aqui na cidade de Londrina, que nós temos que valorizar muito. Então, eu acho que isso são importantes significados na minha vida. Eu acho que você também tem que ser um Jairo. O Jairo na Bíblia tem que ser um iluminado. Sim. E que seja iluminado a cada um de vocês que nos ouvem. Eu acho que isso traz com que a gente, o significado da gente, nessa nossa geração, nós temos que deixar um legado. E cada um de vocês tem responsabilidade sobre isso. Então, vamos cuidar das pessoas, que a prefeitura seja realmente com o significado de cuidar das pessoas. Sim. Valorizar as pessoas, mas proporcionar uma qualidade de vida para a gente viver melhor e deixar realmente aquilo que é melhor para os nossos filhos, que é o meu desejo como pré-candidato a prefeito da cidade de Londrina. Legal, muito bom. bem. Sucesso, candidato, na sua campanha aí, tá? E que Londrina seja agraciada aí com as suas propostas na administração para a cidade futura aí, tá? Cláudio, eu dou por encerrado as minhas perguntas aqui. Ok. Muito obrigado a você, à Rádio Advento, ao Jairo, a toda A equipe do a Jairo. equipe do Jairo que está presente aqui. Sim, tá? Obrigada. Nos colocamos à disposição aí. Ok. Bom, nós acabamos de ouvir aqui a entrevista, né, com o candidato a prefeito de Londrina, o Jairo Tamura. Ele abordou aqui um tema que, se for eleito, né, vai melhorar muito a realidade de Londrina em vários aspectos, como saúde, educação, entre outros. Nós agradecemos também a presença aqui dos assessores, né, que estão aqui presentes, que é o Fujita. Tem também aqui, quem mais? O Alexandre Fujita, né? E sumiu aqui o nome do pessoal, meu. Está aqui. Alexandre Fujita, Júnior Vaz, Paulo Souza e a Carol Akemi. É isso mesmo? Akemi. Ela é descendente de... Também, né? Ela tem os traços mesmo nipônicos, né? Eu agradeço muito, viu, a sua vinda aqui, deu uma esclarecida boa aqui com as suas propostas, né? Espero que os ouvintes também tenham gostado, como nós gostamos, é lógico. E desejamos sorte, que Deus te abençoe nessa caminhada. Amém, viu? que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Obrigado. Ótimo. Também a Lu, ao Obrigada. nosso querido Alex. Continue conosco.